Bom dia, Santa Catarina! Bem-vindos a mais um programa Destaques SC. Eu sou Letícia, sou médica e sou apresentadora do quadro Vencendo o Tempo, onde trazemos novidades da área da saúde e formas de te ajudar a viver melhor, a melhorar a sua qualidade de vida. Hoje eu vou falar sobre um assunto que incomoda muita gente, que é a obesidade. E eu vou conversar com uma pessoa que eu gosto muito e que é chave fundamental, nós trabalhamos juntas, para o sucesso do tratamento de muitos pacientes, que é a Carolina Castro, e ela é coach de emagrecimento. Então, a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês o que faz um coach de emagrecimento e quais são os principais gatilhos, né? Como que um profissional dessa área pode te ajudar a controlar o peso. Tudo bom, Carol? Tudo bom. Muito obrigada. Nada. Então, Carol, explica um pouquinho para o pessoal o que é o trabalho de coach de emagrecimento, né? Como funciona e aonde que você consegue ajudar e fazer a diferença no tratamento da obesidade. Então, boa noite, doutora Letícia. Boa noite. O processo de coach, ele é um trabalho multidisciplinar, juntamente com o médico, onde nós, coaches, ajudamos os pacientes a conseguir atingir o seu objetivo, que nesse caso é o emagrecimento. Então, a gente procura ajudar esse paciente a enxergar em qual situações, em quais momentos da sua vida que ele adquiriu aquele peso. E por que ele adquiriu aquele peso? A gente faz ele enxergar, ajuda ele a compreender o motivo que levou a ele a ganhar aquele peso. Então, por exemplo, o paciente sai do médico já com o direcionamento, passa com o coach, onde nós ajudamos a planejar a rotina que ele vai levar daqui para frente. Você vai fazer ele entender melhor a parte emocional relacionada, né? Também. A compulsão, porque, claro, existe, né, gente, a parte hormonal, se a pessoa está com uma tireoide lenta, se está com resistência insulínica, isso tem que ser tratado pelo médico. Mas a obesidade muitas vezes tem um fator emocional muito grande, né? Isso. Um ponto-chave na ajuda ao paciente é ajudar ele a montar uma rotina de alimentação, uma rotina de exercício físico. Eu uso muito uma comparação com a criança, né? Nós, mães e pais de criança pequena, a gente escuta muito, o bebê só vai dormir se ele tiver uma rotina. Uhum. Eu utilizo muito essa analogia. Também o adulto precisa ter uma rotina para ter um bom emagrecimento ou até para ter uma manutenção de peso. Tudo tem que ter uma rotina. Então, os pacientes chegam, eu não tenho rotina de alimentação, eu não tenho rotina de atividade. Opa, vamos ajustar isso para que a gente consiga atingir aquele objetivo. Uhum. Outra situação bem corriqueira é o paciente que ele acha que ele não come muito. E a gente pergunta, mas o que você come? Quando você come? Então, a gente ajuda ele a entender que a quantidade que ele está comendo é superior ao que aquela é estabelecida para uma perda de peso, por exemplo. E muitas vezes a gente come muito mais do que o necessário. Muito, né? mais do que o necessário. O fim de semana é crucial. Então, eu explico muito para o paciente que o processo de emagrecimento ele não é diário, ele é um processo, no mínimo, semanal. Onde não adianta de segunda a sexta o paciente seguir ali a dietinha, o plano alimentar, e no sábado e domingo ele chutar o pau da barraca. Ele vai se manter, ele pode até se manter, mas não vai perder, né? Então, os pacientes estão no platô, eles não consigo sair desse meu peso, não consigo emagrecer. Peraí, vamos tentar entender por que ele não está conseguindo emagrecer. Ou é a falta de rotina, ou é o fim de semana, que está muito exagerado. Então, eu sempre mostro para os pacientes uma tabelinha. Então, se ele não seguir toda a semana, ele sempre vai estar com superávit calórico. Ele nunca vai estar em déficit e, consequentemente, ele nunca vai emagrecer. Sim. Então, isso também a gente consegue trazer o paciente para que ele entenda também essa situação, que o emagrecer não é só deixar de comer, mas é todo o contexto que envolve o emagrecimento. E não necessariamente ficar passando fome, né? Hoje tem formas e suplementos e estratégias para perder peso sem ficar com aquela fome, né? Com certeza. A gente consegue também
fazer com que o paciente entenda que ele não é compulsivo às vezes, ele tem uma impulsão pela comida. A compulsão, a gente sabe que é uma patologia tratada pela medicina. A impulsão, muitas vezes, o paciente ele come porque ele tem desejo de comer, porque ele quer comer. Então, ele tem que entender que ele é o responsável por ele estar comendo demais. E muitas vezes, o que ele está compensando com aquilo ali, né? O que ele está compensando? É um problema, né? Às vezes está com um problema em casa, um problema no trabalho, até uma própria frustração com aquela própria estagnação no peso, né? Então, sempre o nosso trabalho de coach é dar o resultado para ele, é fazer ele chegar ao resultado. Enxergar onde estava o problema, né? Enxergar onde está. Não, de fato, eu comia, eu sou super saudável, eu como arroz integral, eu como pão integral. Tá, mas a quantidade, vamos ver a quantidade, os momentos que, né, volto ao ponto da rotina. Tudo tem que ser, até o próprio pé na jaca. Então, assim, a refeição lixo. Vamos planejar a sua refeição lixo? O dia que você vai tomar um vinho, você vai comer um risoto com seu marido, com sua esposa, vai a um churrasco. Tudo isso a gente também planeja. Então, essa é a sua refeição do lixo, vai ser sábado à noite. Ou os pacientes, domingo é o dia do churrasco, vou para casa dos meus pais, eu vou, né? Para não tirar o prazer, né, também. Porque a relação com a comida, com o planejamento da alimentação daquela pessoa, ela não pode ser algo visto como algo que é um castigo, que é algo ruim. É uma mudança de rotina, realmente. É uma mudança de rotina. Eu digo assim, o paciente ele tem que pensar que ele tem que adotar um estilo de vida. Ele não tem que pensar que ele precisa emagrecer. Claro, existem casos e casos. Patologias que daí, né, é outra situação. Preciso diminuir, né, tá com diabetes, enfim. Mas o paciente que não tem essa patologia, ele precisa entender que o processo de emagrecimento não é da noite para o dia. É a mesma coisa que um prédio. O prédio ele é construído do dia para a noite? Se ele for construído do dia para a noite, ele vai cair. Então, a gente precisa entender que é um processo que às vezes é lento, né, tijolo por tijolo, mas que vai ser algo que vai ser duradouro. Vai ser o estilo de vida daquela pessoa. Sim. Então, nesse sentido que o nosso objetivo é que o paciente siga um estilo de vida para sempre, eu digo, duradouro, permanente, que ele não volte a engordar. E dicas básicas, assim, que eu gosto, né? Que, por exemplo, muitas vezes a gente confunde a fome com sede, né? A gente acha que está com fome, que no alimento você também encontra água. Então, às vezes a gente come, na verdade, o problema era a falta de água, né? A falta de água, então a hidratação, entender cada organismo funciona de uma forma. Eu preciso entender que quando eu estou com fome, de fato, fome biológica, e quando eu estou com a fome emocional. Então, eu vou comer porque a minha barriga está roncando, né? Aquela coisa, eu preciso comer. Outra é a fome emocional. O indivíduo ele precisa compreender quais são os momentos de fome. E precisa, às vezes, também deixar aquela fome acontecer. Porque é um momento, às vezes, ele está precisando comer eu preciso comer um doce. Comer o doce, amanhã, vida que segue, volta para a rotina, não se culpe, que a culpa, eu acho que é pior do que ingerir aquele... Libera cortisol, que faz resistência insulínica, né? Eu converso com os pacientes, não coma com culpa. O dia que comer, fui numa festa, comi bolo, brigadeiro, ótimo, amanhã volta para o seu plano, vida que segue. Volta para a tua rotina, né? Volta para a tua rotina. É muito comum também, sair hoje, vou sair amanhã também, né? Sair sábado, vou sair domingo. Não, saiu numa refeição, volta na outra e assim vai, que dessa forma, pra com conseguir certeza, um equilíbrio, né? Ele vai ter um equilíbrio, o equilíbrio da vida dele. É isso aí. Carol, muito obrigada. De nada. Gente, eu adorei, espero que vocês tenham gostado e que essas dicas ajudem vocês a se manter e a cuidar um pouco mais da saúde, porque um dos fatores fundamentais para a nossa saúde é o peso, né? Então, o excesso de peso, ele gera inflamação, ele gera muitas doenças. Então, é importante a gente ter uma rotina saudável, uma alimentação saudável e não deixar o peso, né, sair aí do controle, tá ok? Carol, muito obrigada. Eu que agradeço.
Tchau, gente. Até a próxima.